Bom, então a gente vai começar aqui, pessoal, hoje criando uma aplicação do zero, utilizando o React.js, e nós vamos fazer de uma forma diferente daquela que nós fizemos no módulo anterior, tá? Então eu já estou com o meu terminal aberto aqui. Nós vamos criar uma aplicação chamada First Project React JS Firetest. Tá? Então eu vou alternar aqui para o meu material, que vai ser o nosso roteiro, que vai estar disponibilizado para vocês após essa aula. Então vamos lá. Bom, a gente comenta aqui que o React ele disponibiliza um CLI, né? Uma CLI, que na verdade é uma interface de linha de comando que a gente consegue executar lá no terminal e que cria um projeto para a gente do zero, com toda aquela parte do Webpack e do Babel, toda ela encapsulada numa biblioteca. Tudo aquilo que nós fizemos na mão, no nosso último módulo, aqui a gente vai fazer de forma automatizada. Tá? E tudo isso já vem de uma forma configurada, né? A parte de CSS, imagens, né? Entre outras coisas. Então, para a gente poder criar o projeto, o comando que a gente vai usar é esse aqui, que está anotado. Tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Porque a Marcela, parece que a Marcela entrou de novo. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, olha, o comando que a gente vai usar é esse aqui. Vamos ao terminal. Yarn create react-app. E aqui a gente coloca o nome do projeto que a gente quer criar. Então, eu estou numa pasta chamada projeto.js. Vou dar um Enter aqui. Aí ele vai levar alguns segundos para poder criar esse nosso projeto. E após a criação, dentro dessa pasta projeto.js, será criada essa pasta first-project-react-js-firetest. Tá? A gente aguarda um pouquinho, enquanto ele cria o projeto. E aí, na sequência, a gente vai entrar dentro dessa pasta e vamos abrir o projeto usando o VS Code. E aí a gente vai trabalhar em cima do projeto. Então, enquanto ele acredito que ele leve aí mais alguns segundos, a gente vai comentando aqui esse processo. Né? A gente vai ver que após a criação do projeto, ele vai exibir algumas mensagens. A gente até volta aqui, que ele já deve estar terminando. E feito essa criação, a gente vai ver que nós já poderemos startar a nossa aplicação, iniciar a aplicação lá no nosso navegador. A gente aguarda um pouquinho. Isabela Ferreira. Bom, vamos lá, a gente volta aqui. A gente aguarda mais um pouquinho. Ô, Rubens, eu tentei fazer com o Yarn, não foi não. Aí com o NPM foi. Não, mas ele com certeza, Luiz, com certeza, ao final da execução desse comando... Então, aqui, agora ele está pegando o Yarn e instalando o React. Então, mas por ele mesmo. Eu tive que começar com NPM. A gente pode ver isso depois, tá? Porque, teoricamente, você executando esse comando aqui, que eu passei para vocês, executando esse comando, então, ele roda tudinho, mas não aparece a pasta lá.
Tá, então, olha só, Luiz, vamos seguir essa sequência aqui. Vai lá, depois tá? eu vejo. E aí depois a gente dá uma checada nisso. Porque olha só, Tá, beleza. teoricamente, olha, o que ele fez? Ó, done, né, quer dizer, feito, sucesso, descompactou tudo. Ele me dá uma mensagem aqui de que ele criou o projeto, olha, criei esse projeto, ele diz qual a pasta que ele criou, inclusive. Tá? E aí ele diz o seguinte, ó, você pode entrar nesse diretório, executar esses comandos, né? Inclusive, ó, nós sugerimos que você inicie digitando, né, entrando na pasta, é o que a gente vai fazer. Tá? Então já vou entrar aqui na pasta, ó. Já estou com o CD aqui prontinho, ó. Eu dei um Enter, já entrei na pasta, desculpem. E aí depois, se eu fizer um yarn start, tá? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou dar um code ponto para já abrir o Visual Studio Code e vou fazer esse comando yarn start já de dentro do VS Code. Tá? Então eu abri aqui ó, o VS Code. Tá? Eu vou abrir aqui um terminal. Tenho aqui, ó, aqui está o nosso projeto que nós criamos. Vou abrir aqui um terminal. Tá? E vou fazer isso que ele está me dizendo aqui. Ó. Vou fazer um yarn start. Então vamos lá. Quer dizer, iniciando o yarn. Então, todo esse projeto que ele criou, ele vai iniciar. Eu vou estar explicando com detalhes daqui a pouquinho o que ele está fazendo. A gente aguarda um pouquinho. Já está iniciando o servidor de desenvolvimento. Maravilha. Olha. Ele já abriu aqui no domínio localhost, né, na porta 3000, como está aqui, ó, selecionado. Estou lendo para vocês, localhost 2.3000. E ele já abriu essa aplicação, tá, que ele criou de forma automática. Maravilha. Então a gente volta aqui para o VS Code. Eu vou inclusive interromper aqui, vou dar um Ctrl+C para interromper a execução do servidor. Vou dar um Szinho para poder encerrar. A gente volta aqui, agora eu volto aqui para o roteiro para comentar o seguinte, olha, todos esses passos estão descritos aqui de forma documental, né, no nosso material. Beleza. Até o ponto em que a gente executou a nossa aplicação. Beleza, tá? Fizemos todo esse processo aqui. Agora é o seguinte, essa aplicação que nós iniciamos, nós vamos customizá-la, e na medida que a gente customizar, eu vou estar comentando e fazendo algumas comparações, né? Uma analogia com relação àquele projeto que nós criamos anteriormente, tá? Então, me acompanhe nisso aí. Olha, com o projeto aberto, a gente vai verificar que lá na nossa pasta raiz, ele criou esse arquivo, inclusive, de documentação. A gente vai remover esse arquivo aqui, que a gente, nesse projeto, nós não vamos utilizá-lo. Tá? Então, a gente volta aqui. Esse readme aqui, ó, vou selecioná-lo. Vou apagar. Beleza. Olha, vamos selecionar o packed.json e vamos observar o seguinte. Vamos lá. Está aqui o nosso packed.json, que é o nosso arquivo que tem todas as dependências que estão sendo gerenciadas pelo Yarn. Tá? Agora, um comentário aqui para o Luiz, que teve dificuldade para executar no Yarn. No NPM também é a mesma coisa, tá? Eu imagino que se houver, de fato, um problema com o Yarn, pode ser feito isso com o NPM. Inclusive, Luiz, sugiro que você utilize o comando yarn, --version, e verifique se você está com essa versão 1.22.4, tá? Para estar compatível com as nossas aulas aqui. Tá? Essa mesmo que está aqui. Se é essa, então, tudo bem. Mas qualquer dificuldade, você pode também trabalhar com o NPM, que não tem problema nenhum. Tá? Muito embora eu sugiro que a gente trabalhe com o Yarn, né?
Bom, então a gente vai ver aqui o seguinte, que dentro do Pact.json ele criou o React, a dependência React, a dependência React DOM e essa dependência React Scripts, que a gente, inclusive, eu quero fazer uns comentários sobre isso, olha. Olha, as importações já definidas são basicamente as do React, o React DOM e o pacote React Scripts. Né? As linhas aqui não estão batendo, mas estão de acordo com o que eu mencionei com vocês aqui. Ó. Bom, a gente pode observar também que esses scripts que foram criados, olha, você pode ver que ele criou um script aqui, ó, para você fazer um start, que foi aquele inicial, né, que nós fizemos. Vocês se lembram que nós digitamos aqui yarn start. Quer dizer, ao executar esse comando, eu estou executando esse script, ó, React Scripts to Start. Né? Então, isso aqui é um script que nós podemos utilizar para executar essa aplicação em ambiente de desenvolvimento. Além dela, existem essas outras três aqui, Build, Test e Eject. Vamos comentar um pouquinho sobre elas, seguindo o nosso roteiro aqui. Ó, o Script Build, que serve para quando colocamos nossa aplicação em produção, ele gera o Webpack em modo de produção, deixando o ambiente mais leve. Nós comentamos sobre isso no outro modo. O script de teste, que é esse outro script aqui, ó, que ele gera, para executarmos os testes. E caso queiramos configurar o Webpack e o Babel mais a fundo, podemos utilizar o script eject, que é esse próximo aqui, que tem a finalidade de ejetar e trazer as configurações do Webpack e do Babel, e todas as configurações que estão contidas no React Scripts para a pasta raiz do projeto, né? Como a gente fez lá, como a gente configurou tudo na mão no módulo anterior. As configurações do ESLint, eu havia comentado com vocês, que nós vamos utilizar o ESLint a partir desse projeto. O ESLint nada mais é do que um recurso que a gente vai ter aqui dentro que faz algumas verificações nos nossos códigos. Tá? Por exemplo, no nosso index.js, se a gente escrever uma linha que seja muito extensa, ele vai e faz essa correção, ele corrige, joga para a linha de baixo, e ele é uma espécie de autocompletar, bem interessante, que a gente vai utilizar nesse modo. Só que, da forma que nós criamos o projeto, inicialmente ele criou essas configurações. Então a gente apaga, porque a gente vai defini-la manualmente. A gente vai ver como fazer isso aí. Bom, de forma análoga ao que fizemos no módulo anterior, a gente vai ver que dentro dessa pasta public, aqui, ó, ele criou lá o nosso arquivo index.html. Esse index.html, vocês se lembram que é o ponto de partida, né? Olha só, toda aplicação fica dentro desse container div aqui, que nós chamamos de root. A gente vai dar uma repassada daqui a pouquinho sobre isso, tá? É o que eu comento aqui. Então, o index.html terá a seguinte configuração. Então, a gente vai manter essa configuração aqui que eu previamente já defini, né? Então, a gente vem aqui, a gente apaga esses comentários, tá? Vamos apagar esses comentários aqui, que ele criou automaticamente para a gente. Vamos primeiro apagar os comentários, depois eu comento sobre alguns outros detalhes aqui. A gente apaga também esse comentário, tá? Então, o arquivinho vai ficar assim, nosso index.html. Agora, olha, dentro daquela pasta public, nós podemos deletar esse arquivo manifest.json, pois a gente não vai utilizá-lo, né? Então, a gente apaga esse arquivo, inclusive a gente apaga essa referência que a gente faz a ele aqui, ó. A gente apaga isso aqui. Vou até salvar aqui de uma vez, a gente apaga o manifest.json. Maravilha, então estamos aqui agora com o nosso HTML. Tá? Inclusive peço que vocês comparem, né,
com esse modelo que eu estou apresentando para vocês aqui no nosso material. Tá? Na pasta Source, essa pasta SCR aqui, já vem alguns arquivos configurados por padrão com o React, que nós criamos por meio daquele comando yarn. Por isso, já podemos executar o projeto, né? Então, a gente já fez esse teste, né? Não vou refazer novamente. Tá? O Webpack Dev Server já vem configurado por padrão. Então, significa o seguinte, que se eu fizer alguma alteração aqui, se meu servidor, se eu iniciar o meu servidor aqui, ó, iniciei meu servidor, ele vai subir o servidor, lá naquele domínio localhost, na porta 3000. Estamos aqui fazendo novamente. Né? Então, aqui a aplicação já subiu, está lá no localhost 2.3000. Se por um acaso a gente fizer qualquer alteração no nosso código, e se a gente salvar, automaticamente o servidor já vai fazer a atualização de forma automática. Então, isso já vem configurado. Né? Portanto, quando alteramos o código, automaticamente é feito o refresh da página. Alguns arquivos criados por padrão e que não serão utilizados por nossa aplicação poderão ser deletados. Por exemplo, vamos apagar nesse projeto alguns arquivos que a gente não vai usar, como esse app, lá na pasta source, tá? Como esse app.css, a gente vem aqui, ó, esse arquivo aqui nós não vamos utilizá-lo. Esse apptest.js, apptest.js, esse cara aqui. Esse index.css também. Index.css, a gente apaga também. Esse logo.svg. E como eu criei recentemente esse projeto, e nessa versão mais nova, ele cria esses arquivos report, web, vitals, ou vitals.js, que a gente também não utiliza. E ele também cria esses setup tests, que nós também vamos deletar. Prontinho. Então, ficamos aqui na pasta service só com o nosso app.js e com o index.js. Beleza. O conteúdo do arquivo index.js, da pasta src, tem que ter esse conteúdozinho aqui, ó. Tá? Então, a gente vai, inclusive, relembrar alguns detalhes. Olha, eu vou abrir aqui o index.js, tá? Vou começar apagando esses comentários aqui que ele faz, inclusive esse report web vitals aqui a gente também não vai usar, então a gente já apaga. Eu já vou salvar isso aqui. Ele deu um errinho ali, mas daqui a pouquinho a gente vai corrigir. Quer dizer, automaticamente será corrigido na medida que a gente for desenvolvendo aqui. Então, olha só. De acordo com o nosso esquema aqui, a gente vai manter apenas a importação do React DOM e do nosso app. Né? Então, esse CSS aqui a gente não precisa, não vamos utilizar. E esse report web vitals aqui também a gente não precisa. Dentro da nossa função render, o que a gente vai fazer é simplesmente executar esse app como primeiro parâmetro e vamos eliminar também essa outra tag aqui. Então vamos subir aqui para poder a gente organizar o nosso código. Então no primeiro parâmetro a gente tem o nosso app, vamos relembrar daqui a pouquinho, né, a funcionalidade dele. E depois a gente coloca aqui o getElementById root. Beleza, então agora eu vou salvar. Bom, daqui a pouco a gente corrige também esse problema aqui do logo SVG. Bom, mas vamos relembrar uma coisa aqui, olha. Da mesma forma que nós criamos a aplicação anterior,
né? O nosso ponto de partida é, de fato, o index. Então, o que acontece? Nós fazemos essa importação aqui do React DOM, e nós importamos esse app, que é o nosso componente app.js. Tá? Então, nesse primeiro parâmetro, entra esse componente, e no segundo parâmetro, a gente indica aonde é que esse componente ele vai ser renderizado lá no nosso HTML, naquele container root. Então, olha, esse document.getElementById root, nós vamos identificá-lo lá no nosso index.html. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, ele vai inserir aqui dentro todo o nosso conteúdo a ser renderizado. Então, nós voltamos aqui, ó. Então, ó, ele vai pegar e inserir aqui dentro quem? Esse componente. E esse componente aqui é o app. Então, vamos agora analisar o app. Então, segue a mesma analogia daquele nosso esquema anterior. Tá? Só que agora ele fez de forma automática, né? Vamos abrir o nosso app aqui e agora vamos fazer aí algumas alterações. Voltamos aqui no nosso roteiro. Olha, o arquivo app.js na pasta src deverá possuir o seguinte conteúdo. Então, o que a gente vai fazer é apenas fazer um Hello World, tá? Para a nossa aplicação. Então, agora, seguindo o esquema de componentes que a gente vai fazer, olha, nós só vamos importar aqui o React, então um dos erros que estavam acontecendo vão deixar de acontecer, né? Que é essa importação desse logo que nós já apagamos. Né? Beleza? Agora, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Dentro desse return, nós vamos retornar uma div, esse container aqui, né? Cujo nome da classe nós chamamos de app. Então, a gente vem aqui, ó, div, class name app, então a gente mantém isso aqui. Esse header aqui a gente exclui. A gente vai manter esse P aqui só para a gente poder aproveitar, porque eu vou substituir esse P por um H1, tá? Então, eu vou tirar isso aqui. Beleza, já vou salvar aqui de uma vez. Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um H1. Vamos fechar aqui o H1. E aqui dentro, a gente simplesmente vai fazer aqui o nosso Hello World. Hello. Tá? Vou salvar aqui agora. Vamos fazer aqui. Vamos. Estou esquecendo aqui de importar o React, né? Beleza. Ok. Bom, então o que a gente está fazendo aqui? A gente está definindo uma função chamada app, que é o nosso componente, que é uma função. E aqui dentro, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente criando uma div e retornando um Hello World por meio dessa tag H1. A gente salva aqui, então o nosso container está lá, está tudo bonitinho. Maravilha. Bom, então, aqui no index, o que a gente fez? Olha, aqui dentro nós vamos renderizar o componente app, que vai ser substituído lá no, olha, como elemento de um container do index HTML. Então a gente volta aqui, ó. Agora, quem é o app? É esse componente que a gente acabou de criar. E esse componente aqui, ele retorna o quê? Ele simplesmente retorna esse Hello World. Tá? Maravilha. Então a gente volta aqui. Olha, quando a gente salva a nossa aplicação, ela vai estar naquele estágio inicial, né? Apenas exibindo esse Hello World. Então, se a gente salva, como nós já fizemos, nós já vimos aqui que o servidor aqui ele já foi reiniciado com essa nova versão. Então, teoricamente, se eu abrir aqui o nosso navegador,
ele já vai mostrar aqui, né, o nosso Hello World, que a gente acabou de exibir. Ok? Bom, portanto, é mais simples, ou seja, é muito mais simples, né? É iniciarmos uma aplicação utilizando Yarn Create React App. E a gente sempre coloca o nome da aplicação aqui, né? Ele cria uma pasta com o mesmo nome da aplicação. Então, nós vimos que no módulo inicial nós fizemos todas essas configurações manuais. Agora, não. Agora o que nós fizemos foi simplesmente executar esse comando aqui, esse yarn create react app, e ele já fez tudo para a gente, né? Todas as configurações iniciais já foram definidas, né? Então, com isso, pessoal, nessa aula, o nosso objetivo era mostrar para vocês a criação de uma aplicação de forma automatizada por meio do Yarn e fazer uma breve comparação com aquele modelo anterior que nós utilizamos. E a gente pode observar aqui que, de fato, ele manteve todo aquele nosso esquema. Tá? O nosso index dentro da pasta public, que é o ponto de partida, né? Quer dizer que aquele que é o nosso HTML, de fato, que vai renderizar o nosso código. O nosso index HTML, e ele sim é o ponto de partida, que indica onde é que vai entrar dentro do HTML o componente inicial que nós criamos, que no caso aqui é sempre o app, né? E aqui no app a gente cria o nosso componente, tá? Bom, então, a partir das próximas aulas a gente vai dar sequência nesse nosso projeto. Na aula de hoje eu vou apenas, eu quis apenas iniciar esse projeto para que vocês possam reproduzir isso e a partir das próximas aulas a gente vai continuar o desenvolvimento desse projeto aqui, que vai ser bem interessante, vai ser um projeto que a gente vai consumir uma API, né, um back-end, e acredito que seja bem interessante para a gente, né, nesse nosso desenvolvimento aí. Ok? Espero que vocês tenham entendido